Vamos dar início, então, ao nosso estudo dessa série que nós começamos no vídeo anterior, que falava sobre os atributos de Deus. Então, nós estamos numa série, o segundo episódio, dessa série, que fala sobre esse grande tema, os atributos de Deus. No vídeo anterior, nós falamos sobre a solidão divina, e daqui a pouco nós vamos relembrar os principais tópicos, as principais ideias do vídeo anterior. E hoje nós falaremos sobre os decretos de Deus, ok? Então vamos, só lembrando que nós estamos baseando os nossos estudos, obviamente, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, e estamos utilizando o livro Os Atributos de Deus, do teólogo A.W. Pink, teólogo importante, no mundo cristão do século passado, e da editora Pes, e ele serve de roteiro aqui para os nossos estudos. Na medida em que nós utilizarmos outras fontes bibliográficas, elas serão devidamente citadas, ok? Então, dito isso, vamos relembrar alguns conceitos importantes do vídeo anterior. Em primeiro lugar, nós vimos que o conhecimento de Deus, ele está intimamente ligado ao estudo dos atributos de Deus. Ou seja, conhecer a Deus necessariamente significa conhecer os seus atributos. E o que são atributos? Nada mais são que as perfeições pessoais de Deus, aquelas características distintivas do ser divino, aquilo que caracteriza, o próprio Senhor, o único e verdadeiro Senhor, o Deus do universo. Nós vimos também que houve um tempo, antes da criação do universo, em que Deus habitava só, E perceba que nós colocamos só entre aspas, porque normalmente quando nós utilizamos as expressões só, sozinho, solitário, inevitavelmente nós pensamos na experiência humana, na nossa experiência com essas palavras. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu estou só, quando eu estou solitário ou sozinho, as ideias que normalmente vêm à nossa mente são ideias assim de tristeza, de abandono, de incompletude. Obviamente, quando nós utilizamos essas expressões com Deus, elas não trazem essas ideias. E aí eu quero expor isso para você aqui. A ideia é que por toda a eternidade passada, Deus esteve só. Só que de que forma ele esteve só? Sempre completo, não incompleto, mas sempre completo em si mesmo, suficiente em si mesmo, satisfeito em si mesmo e de nada precisando. Então, se a sua pergunta é: o que existia antes da criação do universo? Existia Deus. E ele sempre esteve perfeito nessa situação, porque ele é o único ser que basta a si mesmo, ele é completo, satisfeito, suficiente, e ele não precisa de absolutamente nada. Não é correta a ideia, que às vezes é popular, às vezes até um cristão, infelizmente, pode defender essa ideia, de que o universo ele é eterno e infinito. Não, isso não é verdade, nem pelas escrituras e nem pela boa ciência. Porque infinitude e eternidade, em termos perenes, elas são atributos somente do ser divino. O universo, um dia, ele passou a existir. Se ele passou a existir, é porque ele antes não existia. O mesmo não pode ser falado de Deus, porque Deus sempre existiu, E em algum momento ele decidiu criar. E é isso que nós vamos relembrar agora, Então, Deus ele é solitário nesse aspecto, entre aspas, em sua majestade. Por quê? Porque não existe nenhum outro ser que tenha a majestade de Deus. Deus, ele é sozinho nesse atributo, da sua perfeita majestade, da sua excelência. Deus é solitário também nas suas perfeições, porque nenhum ser possui esses atributos de Deus, além de outros que nós vamos estudar na continuidade dessa série. Então, Deus criou o universo por um motivo que só ele conhece. Mas nós conhecemos o propósito. O propósito é manifestar a sua glória. Mas ele não criou o universo por uma necessidade nele, porque Deus não tem necessidades. Ele é pleno em si mesmo. E quando Deus cria o universo, o mundo e aqueles que vão habitar o mundo, os animais, a natureza que vai formar esse mundo e o próprio homem, quando Deus cria, a criação ganha com isso, porque agora eles vão manifestar a glória de Deus, mas Deus não ganha nada com isso, e nem perde, obviamente. Deus não ganha, esse é o nosso ponto,
porque ele já tem tudo, né? Ele não pode, ele é completo em si mesmo. E continuando, por fim, né, a solidão humana, como nós já dissemos, ela expressa, entre outras coisas, incompletude. A solidão divina, entre aspas, ela expressa a sua perfeita completude, a sua perfeição e a sua soberania. O homem só é completo em Deus. Deus é completo em si mesmo. Então, entre outras coisas, nós falamos sobre essas verdades no vídeo anterior. Se você tem alguma dúvida, vá lá e confira sobre esse primeiro episódio dos atributos de Deus, falando sobre a solidão divina. Ok? Então, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Eu quero começar lendo esses dois textos, né? O texto de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas, de alguma forma, cumprem um propósito de Deus. Todas as coisas, elas cooperam com o povo de Deus para o bem deles. E aqueles que são de Deus são chamados segundo o seu propósito, né? A gente poderia dizer chamados segundo o seu decreto. Efésios 3:10, 11, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, um texto, né, que cita, que fala também dessa soberania de Deus, que está necessariamente, intimamente relacionada com o seu eterno propósito, o seu eterno decreto, que foi estabelecido em Cristo Jesus. Aqui um texto especificamente um pouco mais direcionado para o aspecto da salvação. Então, aqui eu quero, no próximo parágrafo aqui, eu quero relembrar algo que eu tenho que fazer comigo mesmo, eu tenho que relembrar para mim mesmo, né? Nós estamos diante de um assunto que, em parte, nós podemos conhecer, porque é revelado, e, em parte, nós não conseguimos conhecer, porque não é revelado, né? Esse é um dos assuntos que parte dele está além da nossa compreensão, né? Nós não conseguimos compreender em todos os pormenores, não. E é um assunto que tem lá está cercado, está envolto num certo mistério. E para isso é necessário isso daqui que nós vamos falar, né? Nós estamos diante de um tema que possui complexidade. A Bíblia ensina sobre os decretos divinos, você pode ter certeza disso. Nós vamos ler alguns textos que falam, né? Mas nós não compreendemos todos os aspectos relacionados a esse tema. E para isso, então, é necessário, né, que seja despertado em nós esses três princípios aqui. Primeiro, tenhamos reverência, porque estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando sobre o próprio Deus. Então, sejamos reverentes. Em segundo lugar, sejamos prudentes. É necessário prudência. Eu devo ser prudente, eu tenho que lembrar isso para mim mesmo, né? Não tire conclusões precipitadas, busque ler, reler, meditar, leia de novo, reflita, converse, leia de novo, ore, seja prudente. Em terceiro lugar, submissão às Escrituras. Reverência, prudência e submissão às Escrituras. Submissão às Escrituras necessariamente significa falar onde elas falam, falar o que as Escrituras falam, né? E se calar onde elas não falam, né? Todas as vezes que eu quiser falar algo que a Bíblia não fala, eu vou errar. E quando eu não falar algo que a Bíblia fala, eu também vou errar. Então, nós devemos lembrar uns aos outros sobre esses princípios: reverência, prudência e submissão às Escrituras. Dito isso, vamos continuar o nosso estudo. Qual é a definição de decreto, né? O que é o decreto de Deus? É o seu propósito com respeito às coisas futuras. O decreto de Deus é o seu plano ou propósito eterno, no qual ele pré-ordenou, né? Ele ordenou antes todas as coisas que acontecem. Ou seja, não existe nada que aconteça que Deus não saiba. Mais do que isso, não existe nada que aconteça que pegue Deus de surpresa. Não existe nada que aconteça que não esteja, de alguma forma, dentro dos decretos divinos, tá?
Perceba que às vezes nós vamos utilizar decreto, obviamente, no singular e decretos também no plural. Eu quero fazer uma explicação rápida aqui sobre isso, tá? Decreto no singular é quando está relacionado ao ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, naquilo que as Escrituras nos ensinam, só houve um decreto. Deus, lá na eternidade, onde não existe passado, presente e futuro, ele simplesmente decretou que as coisas acontecessem, né? Agora, quando nós usamos decretos no plural, nós estamos falando do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, que é limitado, que ainda tem algum tipo de influência, né, da mancha do pecado. Pela graça de Deus, nós temos a direção do Espírito Santo, nós temos a palavra, né? Mas nós ainda somos limitados, nós não entendemos tudo, nós não somos oniscientes, só Deus é onisciente. Então, quando nós tentamos entender o decreto de Deus, nós sempre vamos entender como seres que nós somos, temporais. Ou seja, o exemplo que eu quero dar é o seguinte: existem coisas que fizeram parte do decreto de Deus que já aconteceram no passado. Algumas que estão acontecendo no presente e outras que irão acontecer no futuro. Então, passado, presente e futuro, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo, coisas que vão acontecer. Então, nós falamos de decretos, que parece que são vários, mas do ponto de vista de Deus é só um, ok? Fechado esse parênteses, quero ler mais um texto com você, Atos, capítulo 15, do 17 ao 18, lá está escrito assim: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Aqui, né, é um texto que está dentro de um contexto, nós não vamos lembrar, nós não vamos aqui, não é o nosso objetivo expor esse texto, mas simplesmente destacar, principalmente no final do versículo 17 e início do versículo 18, que todas as coisas aqui às quais são referidas, elas foram conhecidas desde a eternidade. O Senhor faz todas essas coisas, e essas coisas são conhecidas, né? Elas foram decretadas desde a eternidade. Esse é mais um texto que fala sobre o fato de que Deus é soberano. E um Deus soberano, ele faz as coisas de forma soberana. Ele decreta de forma soberana. Ok? Deus, então, ele controla todas as coisas. Ele tem um plano definido com o qual ele opera. Não só na criação, mas também na providência e também na redenção. Ou seja, o decreto de Deus diz respeito à criação, a manutenção e continuidade da criação, que nós chamamos de providência, e também a tudo aquilo que diz respeito à salvação do gênero humano. O decreto ele abarca todos os aspectos da realidade. Não existe nada na realidade que não esteja dentro do corpo dos decretos divinos, ok? O decreto, então, ele abrange, como nós dissemos, todas as coisas, todas as obras de Deus na criação, na redenção, e aqui mais um detalhe novo, e inclui também as ações de seus seres morais livres, sem excluir suas ações pecaminosas. Ou seja, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Os pecados que, infelizmente, nós cometemos, eles não surpreendem e não pegam Deus de surpresa. Nós entristecemos a Deus com os nossos pecados, porque o pecado é uma ofensa a Deus. Mas Deus não é pego de surpresa. E aqui está falando algo que é profundo. Eu peço que você tenha, né, calma nesse momento, né, lembrando dos nossos princípios. Né? Sejamos severentes, sejamos prudentes e busquemos comparar com as Escrituras. Tudo, inclusive as ações dos homens, que ele chama aqui, né, de seres morais livres. O homem é um ser moral. Por que moral? Porque ele faz escolhas de certo e errado a partir da palavra de Deus, né? Considerando ou não a palavra de Deus. Moral, né? Quando nós falamos de moralidade ou de ética, nós estamos falando das escolhas que nós fazemos a partir de um padrão de certo e errado. O padrão de certo e errado absoluto é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E o ser humano, ele cumpre e descumpre esse código, né? Os mandamentos de Deus. Então, o ser humano é um ser moral, que ele faz escolhas morais, escolhas éticas de certo e errado. Então, o ser humano é um ser moral e livre, porque nós fazemos nossas escolhas com liberdade. Não confunda liberdade com livre-arbítrio.
Liberdade é a capacidade para fazer escolhas conforme a nossa natureza. Livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas contra a nossa natureza. O único ser que teve livre-arbítrio foi Adão. Ele era um ser que podia fazer uma escolha contra a sua natureza, tanto é que ele fez. A natureza de Adão, originalmente, era boa, perfeita, santa, sem nenhuma mancha. Só que ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia fazer uma escolha contra a sua natureza. E ele fez, infelizmente. Depois de Adão, todos os filhos de Adão, né, que somos nós a princípio, e filhos de Adão é uma expressão usada lá pelo C.S. Lewis, todos os descendentes de Adão, porque Adão era o nosso representante, você lembra disso, né? Era o nosso cabeça federal. O que ele fizesse teria consequências para os seus descendentes. Se ele obedecesse, a obediência seguiria os seus descendentes. Se ele desobedecesse, essa desobediência também marcaria a sua descendência. Ele desobedeceu. Os seres humanos perderam, não tem mais livre-arbítrio, nós temos liberdade. A nossa natureza, depois de Adão, ela é caída, quebrada, corrompida, manchada pelo pecado. De forma que nós não conseguimos, por nós mesmos, escolhermos aquilo que é bom. Tudo o que um filho de Adão faz é pecado. Tudo, absolutamente tudo. Nós não temos, então, livre-arbítrio, nós temos liberdade, que é a capacidade para fazer escolhas conforme a nossa natureza. E quando Cristo salva alguém, a natureza dessa pessoa está sendo restaurada. Ele tem livre-arbítrio? Não. Ele só consegue fazer escolhas conforme a sua natureza. Agora ele consegue escolher a Deus, embora ele peque, infelizmente. E no céu nós teremos livre-arbítrio? Graças a Deus, não. No céu a nossa natureza estará plenamente restaurada, plenamente santificada, plenamente glorificada, de forma que tudo que nós escolhermos será livre e só para a honra e para a glória de Deus e para o bem do próximo. No céu, nos novos céus e nova terra, nós não poderemos fazer uma escolha contra essa natureza e pecarmos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós não teremos livre-arbítrio, tá? Então, fechando esse parênteses e voltando ao nosso ponto. O decreto de Deus ele está relacionado a tudo o que acontece, inclusive as ações dos seres morais livres, que fazem escolhas conforme a sua natureza e que, infelizmente, às vezes pecam. Inclusive, o pecado, ele está dentro do decreto de Deus. De forma que Deus, obviamente, ele não fez o homem pecar, o homem pecou, e Deus permitiu que o homem pecasse. Então, essas duas coisas nós devemos ter bem claras na nossa mente. Deus, ele é soberano sobre tudo, e um Deus soberano decreta sobre tudo. Ao mesmo tempo, o homem é responsável por tudo que ele faz. E quando ele peca, é ele que peca. A Bíblia ensina dessa forma. E a Bíblia não harmoniza essas duas coisas. Ela ensina essas duas verdades. Soberania de Deus, responsabilidade humana. O decreto de Deus sobre tudo, que inclui as escolhas humanas, mas o homem não é um robô. O homem é um ser livre e moral. Faz escolhas livres, conforme a sua natureza, obviamente. E, inclusive, ele peca. E Deus permite que o homem peque. E Deus tem um propósito no final, e esse propósito de Deus, você pode estar certo, que tudo glorificará a Deus, será bom para o povo de Deus, e Deus exercerá a sua justiça, Deus exercerá a sua santidade, Deus manifestará a sua misericórdia, a sua graça, da forma dele, e a forma dele sempre é santa, perfeita, justa e boa, tá? Eu sei que tem às vezes algumas perguntas, nós vamos aos poucos, nós estamos buscando conhecer o ser de Deus a partir das Escrituras. Voltando então ao nosso estudo, a Escritura, ela faz menção dos decretos de Deus usando outros termos, tá? Às vezes ela fala de decreto, por exemplo, no Salmo 2:7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu. Perdão, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui está falando do decreto, e a palavra utilizada, a expressão é decreto. Às vezes vai falar do decreto, mas utilizando, por exemplo, o eterno propósito. Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes vai utilizar determinado conselho e presciência, ou determinado desígnio e presciência. Atos 2:23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Olha só o que esse texto está dizendo.
Aqui nós temos um dos exemplos clássicos, bem claros: soberania de Deus, decreto de Deus, responsabilidade humana e ações pecaminosas dos seres humanos. Aqui está falando sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz estava nos decretos de Deus. Agora, quem foi responsável pela injustiça cometida pelo Senhor Jesus Cristo foram os judeus. Olha só o que o texto está dizendo. Sendo este entregue, quem? O Senhor Jesus Cristo, pelo determinado desígnio ou conselho, né, e presciência de Deus. Vós o matastes, os judeus, crucificando-o por mãos de iníquos. As duas coisas são ensinadas. Deus é soberano e um Deus soberano decreta soberanamente. E ele é sempre santo quando faz isso. O homem faz escolhas conforme o seu coração, conforme a sua natureza, e o homem é responsável pelo que ele faz. Quando ele acerta, pela graça de Deus, e quando ele erra, graças a ele mesmo, graças ao seu próprio pecado. Tá? É assim nas Escrituras e é assim na própria vida. Às vezes, nós vamos ver a expressão mistério de sua vontade. Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Está falando do decreto de Deus, a expressão mistério da sua vontade. Às vezes você vai ver o termo predestinação ou predestinou, né? Romanos 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E às vezes você vai ver, é um texto que nós já lemos, Efésios 1:9, mas agora separando a expressão beneplácito, o seu bom prazer. Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. O bom prazer de Deus, as suas escolhas soberanas. Tá? Quais são as características dos decretos de Deus? Em primeiro lugar, eles são eternos. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, né, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Então, os decretos de Deus, em primeiro lugar, eles são eternos. Em segundo lugar, eles são sempre sábios. Salmo 104:24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Os decretos são sempre eternos e são sempre sábios. Um outro texto, é um texto lindo, né? Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os decretos de Deus são sempre eternos. Os decretos de Deus são sempre sábios. Embora, às vezes, o pecado faz com que nós achemos que nós somos os sábios e os decretos de Deus é que não são. Mas isso é o pecado que faz isso conosco. Nós é que somos as pessoas que pecam, infelizmente. E Deus é sempre sábio nas suas escolhas. As nossas escolhas nem sempre são. As de Deus sempre são. Em terceiro lugar, os decretos de Deus são livres. Tá? Isaías 40:13-14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Foi você? Fui eu? Fomos nós? É claro que não. É o próprio Deus livremente, tomando conselho consigo mesmo, porque ele é, ao mesmo tempo que é uma unidade, ele é na verdade, três pessoas, né? Um Deus e três pessoas. Ele é uma triunidade. É o Deus triuno. Somente um Deus em três pessoas. O conselho intertrinitário. Ele é sábio em si mesmo, suficiente e perfeito em si mesmo. Continuando, por fim, a quarta característica, né? Além de serem, os decretos de Deus são eternos, são sábios,
são sempre, como nós vimos anteriormente, são sempre livres e eles são absolutos e incondicionais. Deus decreta os meios e Deus decreta os fins. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então perceba que é o próprio Deus, em termos aqui especificamente falando sobre salvação, que escolhe. E ele escolhe os meios da salvação, ele escolhe os propósitos da salvação, ele escolhe de forma absoluta, de forma incondicional. Se Deus colocasse para a salvação alguma condição, nós não cumpriríamos. Então ele escolhe baseado nele mesmo, e ele é sempre perfeito. Isaías 46:10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade, de forma absoluta e incondicional. Efésios 1:11, nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Sempre absoluto e incondicional. Ok? Aproximando aí já do final, as Escrituras ensinam a imutabilidade e a invencibilidade dos decretos de Deus. Os decretos de Deus são imutáveis e invencíveis. Eles vão se cumprir. Ao mesmo tempo, como nós já dissemos, as mesmas Escrituras ensinam claramente a responsabilidade do homem. Tá? As Escrituras ensinam essas duas verdades. Não sabemos exatamente como essas verdades se relacionam, mas sabemos que elas, primeiro, elas são verdades ensinadas nas Escrituras. E você também sabe pela sua experiência. É graças a Deus que nós estamos vivos. Graças a Deus que nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Mas somos nós que estamos aqui. Eu escolhi fazer esse vídeo. Mas eu escolho sozinho e isso não tem nada a ver com Deus? Claro que tem. Então, perceba que nas Escrituras essas duas verdades estão presentes e na nossa experiência essas duas verdades estão presentes. Quando você vai, por exemplo, à igreja cultuar, é graças a Deus que você vai, que você consegue ir lá. Agora, quando você vai, é você que vai lá, você que decide ir lá. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, a Bíblia, ela nos ensina outras verdades que possuem esse certo mistério, esse certo mistério que está presente nessas duas verdades, entre essas duas verdades, soberania divina, responsabilidade humana, os decretos de Deus e as ações dos seres humanos, que são responsáveis pelas suas ações. Então, outros exemplos aqui de alguns ensinos que possuem um certo mistério. Por exemplo, a verdadeira oração, ela sempre é dirigida pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é um clamor do homem. As duas coisas ao mesmo tempo. Segundo lugar, as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo foram escritas por homens, inspirados, guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro ao mesmo tempo divino e humano. Obviamente, quando nós falamos que a Bíblia é um livro humano, ela não erra, porque os homens que escreveram, naquele momento da escritura, do registro, eles estavam tomados e guiados e inspirados pelo Espírito Santo. E essa inspiração dotou-os de uma capacidade em que eles só registravam a vontade de Deus, mas Deus usou a pessoalidade deles, E eles não pecaram. E uma terceira, Cristo é Deus e homem. Cristo é onisciente, mas ele crescia em sabedoria como homem. Cristo é todo-poderoso, mas ele foi crucificado em fraqueza como homem. Cristo é o Senhor da vida, mas ele experimentou a morte. Depois ele ressuscitou, porque ele é Deus, mas ele também era homem. Então, percebam que alguns assuntos, a lógica humana, ela pode nos ajudar muito. E a lógica humana foi criada por Deus e ela é uma bênção na nossa vida. Mas não divinize a lógica e não ache que a lógica humana ela é o nosso Deus, porque não é. Quando você se encontra diante de um assunto como esse, e você tem que escolher entre o sola escritura, ou seja, o ficar com as escrituras e ficar com a lógica, fique com as escrituras, Fique com as escrituras.
E nós vamos falar em outros estudos sobre essas questões também. Fazendo agora as nossas considerações finais aqui, em primeiro lugar, a palavra, como nós vimos, ela ensina claramente os decretos de Deus. Mais do que conhecer de antemão, Deus é aquele que não só conhece antes de tudo, ele faz, ele decreta as coisas acontecerem. Embora nós não entendamos tudo, né, o que acontece. Mas nós entendemos que Deus é soberano sobre tudo. Negar os decretos de Deus é pressupor um mundo guiado ou pelo acaso, ou pelo destino cego, ou pelo arbítrio humano. Vamos supor que você não concorde com os decretos, acha isso que é injusto. O que sobra? Sobra essas três possibilidades. Se você não acha que Deus é aquele que é soberano sobre tudo e que o seu decreto ele toma toda a realidade, então você tem que escolher entre essas três opções aqui. Então você acha que o que guia tudo é o acaso, ou então o que guia tudo é um destino cego, ou então o que guia todas as questões da vida é o arbítrio, é a escolha humana. E eu pergunto para você, qual é a esperança? Se você acha que é o acaso que guia tudo, que é o destino cego ou que é o arbítrio humano. Não existe esperança. O cristão é diferente, né? E nós somos chamados pelas Escrituras a fortalecermos a nossa fé num Deus soberano cujo seu decreto ele está relacionado a tudo o que existe. Tudo o que existe. Embora nós não compreendamos, mas nós nos seguramos em Deus, porque Ele tem um propósito sempre bom, justo e santo em todas as coisas que acontecem. Por mais que, né, nós passemos por sofrimento. E vamos continuar aqui então. Deus não é pego de surpresa em nenhum aspecto da realidade e em nenhum acontecimento. O coronavírus, né, e a pandemia não pegaram Deus de surpresa. E digo mais, pelas Escrituras, e com muito cuidado. Essa situação pela qual o mundo está passando, na qual o mundo está inserido hoje, ela estava dentro dos decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O sofrimento ele faz parte da experiência humana depois da queda. Nós sofremos. Ímpios sofrem e cristãos sofrem. E lembre-se disso. Deus não abandona o seu povo em meio ao sofrimento. Nunca abandonou, não abandona e nunca abandonará. Mas ele tem um plano que será cumprido e que trará glória ao seu nome e será bom ao seu povo. Muitas vezes nós não vemos isso quando nós estamos no olho do furacão. Mas não se prenda ao que você sente. Agarre-se nas mãos de Deus. Agarre-se nas verdades de Deus, que é soberano, que não perdeu o controle da realidade e que tem um propósito bom em tudo aquilo que ele faz, tá? Não julgue a Deus quando você estiver passando por dificuldades. Você não sabe o que ele está fazendo. Muitas pessoas estão nesse contexto e estão de repente se afastando de Deus. Mas muitas pessoas que estavam afastadas de Deus, nesse contexto de dificuldade, estão se aproximando de Deus. É uma situação difícil e Deus tem feito coisas maravilhosas no meio dessa situação difícil. Não julgue a Deus, porque nem eu nem você nós temos condições de julgar. Nós, o injusto julgando o perfeito, isso é absurdo. Então, coloque a mão na boca. Não julgue a Deus, porque você não sabe o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará. Tá? O fato de que Deus tem tudo em suas mãos deve ser motivo, não de incompreensão, mas motivo de gratidão por parte do povo de Deus. O fato de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos deve gerar segurança no povo de Deus, em meio às dificuldades. Nós temos que lembrar uns aos outros dessa verdade. Podemos ter certeza de que sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O fato de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos deve ser motivo de louvor, de adoração por parte do povo de Deus. Lembre-se de Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele
e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus possa fortalecer a sua fé, abençoar você e sua família, e que nós possamos caminhar, né, nessa estrada rumo ao conhecimento de Deus, buscando ter comunhão com Ele, buscando nos quebrantar diante dEle e buscando viver uma vida para a honra e para a glória dEle. Que Deus possa te sustentar em todos os momentos e que possamos conhecê-lo cada vez mais para a glória dEle e para a nossa alegria nele. Próximo programa nós vamos continuar conhecendo, pela graça de Deus, os atributos de Deus. Forte abraço, que Deus o abençoe ricamente.